E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham compreendido o assunto do vídeo anterior, pois é a partir dele que nós iremos iniciar de verdade nosso assunto aqui, tá? Da disciplina de Didática e Metodologia das Ciências Naturais para as séries iniciais de ensino fundamental. Nesse momento, nós iremos abordar o tema Formação de Professores. Porém, eu não quero iniciar esse vídeo sem convocar vocês a estarem presentes aqui comigo nesse momento, online, através da sua telinha. É indispensável a sua presença, tá? Ou seja, a sua conexão, porque é através da internet que nós iremos repassar as suas notas e avaliá-los. Então, participem dos fóruns, dos chats e assistam a todas as aulas, porque é através dessas atividades que vocês obterão as suas notas. Então, sem demora, vamos iniciar a nossa aula. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre formação de professores. E o que vem à sua mente quando você observa esse tema? Geralmente, muitas pessoas dizem que formação de professores é um tema que é associado apenas à diplomação, a um documento que você adquire quando você termina o seu curso, quando você se forma. Lógico, é indispensável, é um documento que comprova que você realizou, tá, um percurso, que você trilhou caminhos para que você pudesse ter esse diploma e se tornar um professor de sucesso. Porém, formação de professores não é associada apenas à diplomação, a um documento, mas sim a bagagem de conhecimento que você tem, que você adquire no decorrer do seu curso, bem como também da educação básica, tá? Lá das séries iniciais, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, ok? Mas formação de professores é um tema muito discutido. Se nós formos aqui contar algumas experiências, nós iríamos demorar muito tempo nesse vídeo, tá? Porque cada um tem uma experiência de vida, tem uma referência de um professor que foi espetacular. Então eu gostaria que você observasse um pouco essa reflexão que nós iremos ter nesse momento, tá? Para a gente poder iniciar o nosso tema dessa aula tão maravilhosa que é formação de professores. Então vamos lá para o texto. No texto, ele conta uma história de um professor, tá? Veja só como esse professor agia dentro de sala de aula. O texto diz o seguinte: o professor entrou na sala de aula e estavam todos na maior algazarra. Para conseguir silenciar os alunos, ele disse que no final da semana haveria uma prova com a matéria da aula daquele dia. Nós nos sentamos e tentamos copiar tudo que o professor falava e escrevia no quadro. Porém, no dia seguinte, o que o aluno disse? Olha só, o aluno disse o seguinte: não tínhamos tempo para prestar atenção. Às vezes, eu não conseguia nem terminar as frases. Parecia que o professor falava grego. Muitas vezes nós nos sentimos assim, não é isso? E o que aconteceu no outro dia? No outro dia, o aluno disse: foi uma aula chata. Quinta-feira, eu tinha que estudar. A prova certamente seria amanhã. Porém, abri o caderno e vi que só dava para entender algumas palavras. Mesmo assim, elas não faziam muito sentido, pois eu não conhecia aqueles nomes. Só me restava uma alternativa. O quê? Decorar. Foi o que o aluno fez. Ele decorou. E qual foi a conclusão do aluno que ele teve durante a prova? Na hora da prova, escrevi tudo o que lembrava do caderno e algumas frases que consegui colar. Que bom que acabou! Como ciências é chato! Se pelo menos aprendêssemos algo de útil. O que você tirou dessa reflexão? Geralmente, muitos profissionais da área da educação chegam na sala de aula e eles jogam apenas o conteúdo. Eles querem que você aprenda o que ele tem para ensinar. Só que ele esquece que o processo de ensino-aprendizagem, ele é realmente processual. Ele é por etapas. Você não pode chegar e jogar um conteúdo assim. Esse é o meu ponto de vista do texto que nós acabamos de ler. O professor chega na sala de aula, certamente sem domínio de sala, porque estavam todos ali bagunçando, creio eu que conversando. O professor chega ali e para tentar acalmá-los, ele diz: pam, prova surpresa. Semana que vem vai ter prova surpresa e eu vou colocar tudo o que eu expliquei hoje aqui na aula. O que o aluno fez?
se desesperou. Então ele disse, eu tenho que estudar para poder conseguir responder a prova. E aí o aluno foi, estudou, lia tudo, nem as frases que ele escreveu no caderno ele não conseguia decifrar, porque ele não conhecia os termos que o professor colocou no quadro. Aí que está o segredo. O professor só colocou, só deu as regras, só ditou as regras, mas ele não fez o essencial, ensinou. Ele não fez com que o aluno aprendesse o que ele colocou no quadro ou o que ele falava. A mediação de conhecimento não é apenas você chegar na sala de aula, copiar um mundaréu de textos e esperar que o aluno reproduza aquilo que você fez. Mas é você abrir a mente do seu aluno e fazer com que ele entenda tudo o que você falou. E essa, meus amigos, não é uma tarefa fácil, infelizmente. Por isso que formação de professor não é associada apenas à documentação, e sim ao conhecimento, à bagagem que você tem, a bagagem que você adquire e pelo prazer que você tem em ensinar, tá? Então, não vá pensando que você vai ser um pedagogo ou um professor licenciado em determinada área, pensando apenas na remuneração. Não é só isso. Lógico, precisamos do dinheiro para nos manter, precisamos da remuneração para sustentar nossa família, nossa casa, precisamos sobreviver. Porém, se a gente não fizer um trabalho de coração e com prazer, zelo e dedicação, nós não iremos fazer com que o nosso aluno compreenda. Ao invés de a gente ser um professor de sucesso, a gente vai apenas retroceder. E, infelizmente, nós não iremos conseguir nada com isso, tá? No próximo slide, diz o seguinte, vamos lá. Tem 3 palavrinhas-chave que eu gostaria que vocês se atentassem aí. Adequação, adaptação e atratividade. Vamos olhar lá para o texto, vamos lembrar do texto. O que o professor fez de adequação, para adequar os alunos ao ensino? O que o professor fez para adequar os alunos ao conteúdo que ele havia ministrado? Vou dar um exemplo a vocês. Se a gente chega na sala de aula para dar um assunto, um conteúdo, vamos exemplificar aqui, bactérias. Vou falar de bactérias. Eu vou ter que explicar para aquele aluno que uma bactéria, existem 2 tipos de bactérias, né, que são as arqueobactérias e as bactérias comuns. Esses dois tipos de bactérias, uma ela pode ser patógena, pode transmitir doenças para o nosso organismo, e a outra é uma bactéria comum que nós encontramos no nosso corpo, aquelas que ajudam a nossa digestão, certo? Então eu vou ter que explicar para o aluno a morfologia e a anatomia dessa bactéria. Mas quais os meios, quais as didáticas que eu vou usar para que o aluno possa entender a anatomia de uma bactéria? Vamos citar, eu posso utilizar na minha aula um data show, um computador, um notebook, eu posso utilizar um modelo anatômico de uma célula e explicar para ele as partes de uma célula, tá? Eu posso utilizar diversos mecanismos, sabe por quê? Porque a didática, quem faz é você. Você que cria o seu método de ensino para que o seu aluno aprenda. Isso se chama adequação. Adequar um conteúdo à clientela, ao público-alvo, aos seus alunos. Você vai ter que primeiro fazer uma análise, tipo uma triagem. Saber, poxa, esse aluno tem dificuldade em determinado assunto. Ele tem dificuldade nisso, dificuldade naquilo. Então eu vou ter que avaliar o meu aluno para criar a minha didática, tá? Para que eu possa inserir um conteúdo nele. Para isso que existe nas escolas uma semana diagnóstica ou período diagnóstico. É onde você vai diagnosticar as dificuldades dos seus alunos para que você possa criar a sua metodologia, a sua didática de ensino. A segunda palavra-chave que nós iremos observar agora é a adaptação. Já que você avaliou, diagnosticou o problema do seu aluno, você agora vai criar um processo adaptativo. A metodologia pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira, pode ser uma maquete, pode ser um modelo, tá? de uma célula ou de qualquer outro objeto referindo-se ao assunto que você está dando, tá? Para que você adapte a esse material para que seu aluno possa aprender. E aí sim a sua aula vai se tornar atrativa. E aí o aluno vai poder dizer, professor, a sua aula hoje foi chata, tá? Ele não vai poder dizer isso. Então, lembre-se disso. Adaptação, adequação e atratividade são 3 palavrinhas-chave que você deve carregar para a sua vida profissional, para a sua carreira profissional. Um professor sem isso é um professor com quase nada, tá? Não basta ter só conhecimento, você tem que ser criativo.
Você tem que ser adequado, você tem que ser adaptado às condições que a escola, que o meio educacional, que os seus alunos, que a sua sala de aula propõe. Ok? Vamos continuar? Então, aqui diz o seguinte, nesse slide diz o seguinte, então, o conhecimento, tá? O conhecimento, ele é uma bagagem que você deve ter. Porém, existem alguns meios em que nós devemos nos adequar, ok? Então, olha só, o currículo de ciências e algumas considerações nós iremos ver agora. O que diz aí? Muitas inovações curriculares se fazem presentes na educação de modo que? De modo acentuado nas ciências naturais. Aí você diz o seguinte, mas eu tenho dificuldade em ensinar certos conteúdos para os meus alunos, eu tenho dificuldade em mostrar algumas coisas para eles porque eu não sei como trabalhar ciências. Pessoal, ciências, a educação básica é muito fácil. Aí você diz, professor, para você é muito fácil, você é formado na área, você tem alguns cursos, você já tem uma vivência escolar que a gente não tem. Aí é que está o negócio. Você tem que desenvolver mecanismos, métodos, a sua própria didática para trabalhar com o seu aluno. Eu não posso dizer o que você deve ou não deve fazer na sala de aula, até porque dentro da sala de aula quem é a autoridade é você, ok? No meio das ciências, como nós vimos na aula anterior, a ciência ela sofreu inúmeras inovações, sofreu inúmeras modificações que fez com que os cientistas se adaptassem a essas condições. Podemos citar um exemplo aqui, tá? Lá, quando a gente estuda a origem da vida, a gente vê algumas hipóteses, algumas teorias. Hipóteses essas que foram resolvidas, que foram respondidas, né? Tem o criacionismo, tem o evolucionismo. Existem as pessoas que defendem o criacionismo e existem pessoas que defendem o evolucionismo. Existe a abiogênese e existe a biogênese. Existem pessoas que defendem a geração espontânea, que é a abiogênese. Existem pessoas que defendem a teoria da formação ou da evolução, que é a biogênese. Pessoal, observe que dos dois lados, tá, existem defensores, existem cientistas, estudiosos que tentam responder às perguntas, às indagações que vão surgindo. Tá? Ou seja, eles tentam a todo momento se adequar a essas condições. Vamos dar um exemplo um pouco mais do cotidiano, um pouco mais fácil para que vocês possam entender o que eu estou falando. Surgiu agora aí esse vírus. Surgiu não, porque ele é apenas uma versão melhorada dos vírus anteriores, né? O Covid-19. Existiram versões anteriores que causaram também problemas, tá? Anteriormente. Tiveram como vetores, né? Como hospedeiros alguns animais. Eu li uma reportagem que esses animais eram exemplificados como morcegos, camelos, tá? E por muito tempo esse vírus ele vem sendo propagado. Só que agora esse vírus ele começou a surgir de uma forma muito acentuada, tá? Muito mais perigoso, uma versão muito mais melhorada, como se fosse um software, tá? É como se a gente tivesse um computador que suportasse que só suporta o Windows 7 e tentasse inserir nele um Windows 10. E aí o que vai acontecer com o computador? Ele vai sobrecarregar e ele vai parar, vai dar uma pane. Professor, não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Analise o seguinte. Surgiu esse vírus, tá? Que está aí assolando todo mundo, causando pânico, causando desespero em algumas regiões, em alguns estados, em alguns países, tá? Então, o que os cientistas estão fazendo agora? Tentando estudar, pesquisar uma vacina, pesquisar um método de cura para que esse vírus ele acabe, seja erradicado de vez. O que os cientistas fizeram? Estão se adequando às condições do vírus. Eles estão procurando meios de entender a maquinaria do vírus, de entender a proliferação, de entender a ação do vírus no corpo humano para que eles possam desenvolver uma vacina, porque é assim que funciona. Então, se surgiu uma inovação no meio da educação, se surgiu uma inovação no meio educacional, o professor é uma tarefa dele se adequar, se atualizar. Por isso que formação de professor ela é contínua,
Ela não para por aqui. Não é porque você se formou, não é porque você adquiriu o seu diploma que você parou de estudar. Não é isso. A sua formação, ela inicia de verdade quando você termina o seu curso e quando você vai dar a sua primeira aula. Aí você começa a entender o que é realmente ser professor. O que é ser um professor formado na área. Ok? Então, isso diz respeito à experiência. Ah, professor, mas eu não tenho experiência na área. Nunca dei aula, nunca entrei numa sala de aula. Tenho experiência nas capacitações que eu tenho na faculdade. Ou seja, nos trabalhos, nas feiras culturais, no que é proposto para mim na faculdade. Ok, você está adquirindo conhecimento, só que a experiência só pode ser adquirida quando você estiver em ação, quando você estiver na ativa. Okay? Então não se preocupe quanto a isso, porque a hora de vocês ela vai chegar, beleza? Então, vamos para o próximo slide, pessoal. A todo momento surgem novas produções científicas, veiculadas pela mídia, né? O que determina a complexidade do ensino de ciências, comprovado por meios de exemplos como tratamentos que utilizam células-troncos e a nanotecnologia, configuradas a novas demandas para a disciplina. Ou seja, se surgirem novas inovações, né, tecnológicas, se surgirem novas áreas de conhecimento, é claro que se haverá a necessidade de melhorar o âmbito da tecnologia, tá? O âmbito da educação, para que nós possamos inserir esse assunto dentro do meio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a cada ano, a cada momento, novos acontecimentos surgem, novos fenômenos, tá? E a gente deve explicar isso, a gente deve entender que a gente deve se atualizar. O que esse texto está querendo dizer é que o professor, ele precisa a todo instante estar estudando, estar se atualizando, a gente não pode estagnar no tempo. Como eu falei para vocês, a nossa formação, ela é contínua, ela não para de acontecer. Para que a gente possa ser um professor de sucesso, a gente precisa, tá? Precisa se adequar às condições atuais, ok? Então, no próximo texto diz o seguinte: a transposição dialética desses novos saberes na escola determina a necessidade de propostas curriculares, tá, adequadas à realidade, que possibilita o espaço efetivo para discursos, reflexões e a respeito da identidade científica, ou seja, da identidade que o aluno deve ter para com o ensino de ciências. Nesse caso, nós devemos o quê? Nós devemos procurar, tá, instrumentos da educação para que de maneira considerativa, para que de maneira consciente, perdão, li errado, tá, possamos compreender e intervir no mundo. Pessoal, a gente deve ter a consciência de que nós somos mediadores de conhecimento. Eu não posso chegar na sala de aula e jogar um conteúdo sem saber o que ele significa. Para isso exige planejamento, exige estudo, exige técnica, exige metodologia, tá? Eu não posso chegar na sala de aula e falar uma coisa que não existe, que eu vou causar dúvida na mente do meu aluno. É como se, por exemplo, eu fosse dizer o seguinte: gente, a gente deve falar, como se a gente fosse entrar na sala de aula, a gente deve dizer assim: gente, nós vamos hoje falar da água, né? E o que a água é pra gente, é pro ser humano? Aí eles vão responder: água é vida, água é essencial, a gente utiliza água para tomar banho, para escovar os dentes, para cozinhar, para lavar roupa, para lavar a casa, enfim. E aí você vai dizer em contrapartida o seguinte: nós não devemos desperdiçar água, tá? Enquanto você escova o dente lá, tem que fechar a torneirinha. Enquanto você toma banho sem sabor, tem que fechar a torneirinha do chuveiro para não desperdiçar água. Aí o seu aluno vem para você e diz: mas professor, meu papai e minha mamãe, quando tá lá no banho, fica desperdiçando a água, tá? Então como é que eu vou desperdiçar água se meu pai como é que eu vou economizar água se meu pai e a minha mãe não ensinam isso para mim? O que você vai dizer para esse aluno? Cabe a você criar e conscientizar o seu aluno, tá, do assunto proposto. É isso que eu estou dizendo para você.
essa transposição dialética que nós falamos aqui no texto, tá? Se refere justamente a esses aspectos de aprendizagem que o aluno traz de casa, que o aluno traz justamente, tá, de um período que você não participou. E é essencial que isso ocorra, porque o aluno vai saber diferenciar o que é certo do que é errado. Então, tá vendo como é interessante que o professor ele deve ter, sim, essa bagagem de conhecimento para que ele possa ter uma formação? Pois é. Então, vamos continuar o nosso assunto. Aqui nesse texto, diz o seguinte: as mudanças devem ocorrer de forma a organizar o conhecimento na escola. Por meio de quem? De ações voltadas aos educandos. Pessoal, nós, como educadores, devemos criar métodos para ensinar os nossos alunos. Ah, mas eu não sou criativo, eu não sei cortar um pedaço de EVA, eu não sei criar um painel, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Aprende. A gente não nasce sabendo. O nosso aluno não vem para a escola também sabendo. Então, se a gente não fizer isso pelo nosso aluno, quem que vai fazer? A gente tem que quebrar essas barreiras, tem que quebrar esses desafios para que a gente possa ser um professor de sucesso e conseguir aí conquistar a confiança do nosso aluno, ok? Apesar de tudo, apesar da dificuldade, apesar das barreiras, nós somos guerreiros. O professor é muito guerreiro, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Neste slide, o texto diz o seguinte: o currículo ele pode ser entendido, tá, como uma indicação de um processo cognitivo social, no qual as oportunidades de aprendizagem são resultados da interação do professor com os educandos. Observe o seguinte, esse último trecho diz, olha só, as oportunidades de aprendizagem são resultados de quê? Da interação do professor com o educando. Observe o seguinte, nós professores, nós temos autoridade dentro de sala de aula. Você, pedagogo, futuro pedagogo, você terá autoridade dentro da sua sala de aula. Então, a sua interação com o seu aluno é muito importante. Eu não posso criar no meu aluno medo, eu não posso passar para ele uma sensação de medo, mas sim de respeito. O aluno deve te respeitar, mas acima de tudo ele deve gostar de estar com você. Para a criança é muito mais, para mim é muito mais complicado trabalhar com criança, tá? Então, se a criança vê um professor com a cara amarrada, com a cara ruim, com a cara triste dentro da sala de aula, ele vai perceber logo que você não está bem. É claro que tem aqueles dias que a gente chega na sala de aula que a gente está assim, para baixo, não tem condições de realizar nenhuma atividade. Mas é importante, sim, que você entre na sala de aula, tá? E esqueça tudo que você viveu lá fora. Porque o aluno, ele percebe. Um aluno, ele é muito esperto. Ele percebe quando você está triste, quando você está abalado, quando você está com problemas. E não é bom que você passe isso para o seu aluno, tá? É importante, interessante que a sua a interação professor e aluno seja saudável. Essa interação está relacionada apenas à conversa, à conversação, a aspecto, ao humor? Não. A interação aluno está associada também às atividades que você propõe ao seu aluno, tá? Você fazer com que ele sinta prazer em estudar. Você fazer com que ele sinta amado dentro de sala de aula. Com que ele sinta abraçado por você dentro de sala de aula. Aí você diz o seguinte, mas dentro da sala de aula com crianças, geralmente são 25, 20, 30 crianças. É complicado trabalhar uma por uma. Olha, sério, complicado trabalhar com esse número de crianças. Mas, infelizmente, a gente tem que se desdobrar aí, se a gente quiser alcançar os nossos objetivos, tá? Continuando o nosso slide, nesse trecho aqui, diz o seguinte, não deve existir apenas, o currículo não deve existir apenas como um documento, mas como elemento presente na vida dos educadores e educandos.
não deve existir apenas como um documento. Não é só o seu diploma, não é só a sua certificação, mas sim o seu conhecimento que será transmitido futuramente para o seu aluno, tá? Como diz aí nesse próprio trecho, e diz que os elementos devem estar presentes na vida de quem? Dos educadores e na vida dos educandos. Esses elementos como dedicação, atratividade, adequação, tá? Adequação, atração, atratividade. Todos esses elementos eles devem estar presentes na vida tanto do professor quanto do aluno, bem como o prazer de educar, bem como o amor, bem como a dedicação, bem como o zelo pela sua profissão. Seguido de algumas tendências atuais, né, nós podemos também colocar o currículo como seleção de cultura, ou seja, um processo ordenador da socialização. Pessoal, o nosso currículo, o nosso processo de ensino-aprendizagem, ele requer muita dedicação, ele requer um trabalho árduo, vai puxar muito de você, puxa muito da gente, mas é gratificante a gente ver o resultado no final. Então, não é apenas, eu vou fazer esse curso porque eu quero ter um diploma, eu quero ter como dizer que eu tenho uma profissão. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós devemos ter consciência de que nós somos cidadãos formando outros cidadãos. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito, a gente não pode fazer de uma forma aleatória, ok? Então, vamos continuar aqui. Pensando nessa condição, qual é o grande desafio que a gente vai enfrentar aí, tá? Quando a gente for para a sala de aula, quando a gente já estiver frente a frente com o nosso aluno. Esse texto em branco diz o seguinte: o grande desafio, ele reside em pensar num currículo que respeite a singularidade das diferenças, sem transformá-las em desigualdade. Geralmente a gente se depara com os seguintes exemplos dentro de sala de aula. Geralmente você tem certos alunos que eles têm um QI muito mais elevado e alunos que têm muita dificuldade em realizar determinadas tarefas. Como é que você vai se deparar em relação a essa situação? Você vai saber diferenciar, você vai igualar, tá, esses alunos. É importante que a gente não diferencie esse aluno um do outro. A gente não pode chegar e dizer, olha, fulano sabe e você não sabe. A gente não pode chegar e fazer uma comparação entre eles, sabe? Porque é importante que a gente eleve a autoestima desse aluno. E isso também se refere à concepção de ensino da ciência, tá? em nossas atividades educacionais. Você deve ter a ciência de que todos os alunos eles devem ser tratados de maneira igual. Isso é uma metodologia que você adquire dentro da sala de aula. Galera, nesse momento nós iremos finalizar o nosso assunto. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto proposto, que aqui eu coloquei para vocês, tá? E não esqueçam que nas próximas aulas teremos um encontro marcado aí, para que nós, tá, possamos ser professores melhores. Eu conto com vocês nas próximas aulas. Realize suas atividades, suas tarefas. Um forte abraço. Deus abençoe a todos.